Olá, muito boa noite. Bem-vindo à grande entrevista nesta terça-feira, 25 de junho de 2024. Trazemos para essa edição mais uma figura, e por acaso uma figura nas lides religiosas, Vladimir Sebastião Miguel Agostinho, secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs. É licenciado em Teologia pela Universidade de África, no Zimbábue. Pós-graduado em Gestão e Administração do Ensino Superior pelo Instituto Superior Metropolitano de Angola. Em termos de experiência profissional, professor na cadeira de Geografia e História nos anos 2003, 2007. Foi professor da Escola Bíblica de Férias, na Igreja Metodista Unida. Foi evangelista da Juventude, da Igreja Metodista Unida, entre várias outras funções. Também consultor, residente em programas radiofónicos, Areópago da Fé, Rádio Queiroz, Toma e Segura, Rádio Nacional e Veritas Rádio Eclésia, desde 2020, ou seja, desde 20 de abril de 2024, que é secretário-geral do Conselho de Igrejas Cristãs, altura a que foi impulsado depois de eleito numa assembleia que decorreu em fevereiro deste ano. Vladimir Agostinho, seja bem-vindo, reverendo, para estes minutos de conversa, onde vamos procurar perceber um pouco sobre o seu mandato, o seu percurso enquanto líder religioso e não só. E, obviamente, de forma mais clara, vamos dar a conhecer quem é aos angolanos. Para já, foi decisão sua concorrer para secretário-geral do SICA? Eu quero estender a saudação, caro jornalista. Já há muito que não nos vemos. E a todos os ouvintes, a todos os telespectadores que nos acompanham neste momento, dizer que para nós é sempre uma honra, por isso agradecemos à Televisão Pública de Angola por esta oportunidade que nos dá para esta grande entrevista. Primeiro, talvez se me perguntasse se foi decisão minha abraçar o Ministério Pastoral, começando por aí, eu diria que sim. Se bem que com muitas lutas, porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver a grande luta e o grande conflito que muitos homens e mulheres de Deus que foram chamados tiveram. O SICA é só mais um lugar para servir como pastor. Estamos lá a servir como pastor, como estaria a servir num cargo pastoral. É claro que a responsabilidade é maior, não é? Que numa igreja local, onde durante este período nós trabalhamos e surgiu esse desafio de servir como pastor. Então, Quando é que olhamos sentiu como uma missão pastoral. Quando é que sentiu esse chamamento para avançar para a liderança do SICA? Bom, eu já trabalhei para o SICA mais de 7 anos, sim, como diretor do Departamento de Evangelismo e Cooperação. E durante esse período, longe de mim, que seria o próximo secretário-geral, enquanto trabalhamos com a líder antecessora, no caso a reverenda Diolinda Dorcas Teca. E quando chegou o momento, os colegas do secretariado e alguns líderes de algumas igrejas e também foram impulsionando, algumas suas amigas também impulsionaram e aí tivemos e fomos merecedores do voto de confiança, primeiro da igreja que recomendou e depois dos membros do comitê executivo que votaram, porque o voto é por igreja e os líderes votaram, e nós agradecemos aqui mais uma vez pelo voto de confiança e, como dissemos no ato de empossamento, procuraremos com o nosso trabalho e a nossa dedicação honrar, não é, o voto de confiança que nos foi dado por cada um deles. Estando à frente da direção do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, depois de ter respondido por um departamento, a responsabilidade da exigência
é igual, mudou. Sei que não se decide sozinho, mas ainda assim, de que forma é que encara esse desafio todos os dias? Bom, uma coisa é ser diretor de um departamento onde subordina-se a quem está a liderar e outra coisa é estar na liderança da instituição, olhar para os desafios que a instituição apresenta, porque o secretário-geral, segundo o estatuto, é o representante legal da instituição, é ele que representa a instituição dentro e fora do país, ele que traça as políticas administrativas da instituição, olhar para a questão da sustentabilidade institucional, é claro, com um staff, não é, que são os diretores dos diferentes departamentos, e também cumprir e fazer cumprir o estatuto da instituição, bem como as deliberações do comitê executivo. Então, é um desafio bastante e uma responsabilidade muito grande, porque para além de olhar na gestão interna, não é, nós temos que olhar também para outras questões externas. Ok. O facto de ser uma instituição religiosa é lógico pensarmos que seja de fácil gestão? Se quisermos aqui olhar para a particularidade de cada ser humano. Correto. É o que disse, é uma missão, a missão de servir. Sempre que se olha para um pastor, a ideia que se tem é que o ministério pastoral não é trabalho, né? E as pessoas tendem a desprezar, tendem a menosprezar o trabalho de um pastor. Porque algumas pessoas acham que, mas o que é que ele faz? Só prega, né? Isso não é trabalho. E nós já nos deparamos, enquanto pastores de igrejas, de comunidades que servimos, pessoas que não compreendem o chamado ministério pastoral. O ministério pastoral é muito mais do que estar ali no domingo a dirigir um culto ou uma missa. É muito mais do que isso. O ministério pastoral é o aconselhamento, o ministério pastoral é visitação, o ministério pastoral é o estudo da palavra, o ministério pastoral é uma série de coisas que exige renúncia de quem vai abraçar de facto esse ministério. Um ministério que muitas vezes não é compreendido, e até mesmo às vezes pelos nossos familiares, porque há vezes que até nós cuidamos tanto dos outros que acabamos deixando aqueles que estão bem próximos de nós, distantes, e acabam não compreendendo muitas vezes o ministério. E as pessoas lá fora dizem, não é nada, não está fazendo nada, mas não imaginam o grande conflito que os pastores vivem. Vê que a nível do mundo nós vemos relatos de muitos pastores que acabam tirando a própria vida. Nós vemos relatos de muitas esposas de pastores que caem em depressão por conta da solidão do ministério. O ministério é considerado como um ministério solitário porque o pastor não tem amigo, o pastor é um homem ou uma mulher solitária porque às vezes tem dificuldade de expor os seus próprios sentimentos, as suas amarguras e vive essa solidão, vive muitas vezes nesse conflito consigo mesmo e o povo vai também outra vez julgando, o povo vai outra vez apedrejando. E é importante que cuidemos mais dos nossos líderes espirituais. E é bíblico, a palavra de Deus nos diz que precisamos cuidar bem daqueles que são considerados domésticos da fé. Devemos tratá-los muito bem e não menosprezar o trabalho, não menosprezar aquilo que eles fazem, de que o ministério pastoral não é nada. E até às vezes questionamos as ações de graças que nós damos aos nossos pastores, ou mesmo até o salário que os pastores recebem. Muitas igrejas questionam e a própria Bíblia diz que o obreiro, não é, deve ser sustentado pela sua igreja. Então as igrejas devem ter a cultura de sustentar aqueles que são os domésticos da fé, aqueles que foram colocados na posição de liderança e de guias espirituais do povo. Os pastores, agora que falam em salário, surgiu-me aqui este questionamento. Têm um salário razoável?
Depende muito de cada igreja. Cada igreja adota políticas diferentes e não consigo precisar. Há umas que são mais generosas do que as outras, mas nós vivemos pela graça de Deus, porque nós estamos rodeados de muitos homens e mulheres que, sem dúvidas, nos amam e quando, às vezes até sem de muitos pastores pedirem, eles mesmos abençoam seus pastores com ofertas, ações de graças e, pela fé, os pastores vão sobrevivendo. É verdade que também há muitos pastores que passam por muitas situações difíceis, sobretudo aqueles que estão em áreas, vamos dizer, fora da província de Luanda, em lugares, em zonas rurais, vivem muitas dificuldades, mas ainda assim sobrevivem, porque olhamos na Bíblia, nós encontramos Elias no deserto, Deus não o abandonou, foi alimentado por corvo e muitos corvos têm estado a alimentar muitos pastores e pastoras que estão em lugares muito distantes do nosso país a pregar o Evangelho e têm sido sustentados por corvos. Quando foi impulsado, levantou a bandeira do ecumenismo e da cooperação com as instituições do governo como programa que comprometeu-se a consolidar. Já começou a trabalhar nesses termos? Sente que precisa fazer mais em relação a quem sucedeu? Eu acredito que cada tempo é um tempo e essas posições não podem ser tidas como posições de desafio, de fazer mais em relação a quem a gente sucede. Nós acreditamos que todos aqueles que passaram, o SICA foi fundado a 24 de fevereiro de 1977 e desde a sua fundação passaram homens e mulheres que muito se doaram para que a instituição que nós estamos a liderar hoje fosse o que ela é hoje. Cada um deles colocou e deixou bem marcado o seu nome, cada um deles deixou a sua marca e fizeram muito bem. Nós tivemos o primeiro secretário-geral, o reverendo Tony Anzinga, uma figura bastante respeitada a nível do nosso país e até mesmo do mundo, que começou em 77. Começar é sempre difícil. Imagino o grande trabalho que ele teve, né, depois do Bispo Emílio de Carvalho, da Igreja Metodista Unida, o reverendo Henriques Taungo Daniel, da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, terem a ideia de formarem na altura o CAIE, e as 7 igrejas que estavam constituídas, o reverendo Daniel Tony Anzinga, começar naquela altura certamente não foi fácil para ele, mas ele fez-lo e hoje temos a instituição que temos. Seguiu o reverendo José Belo Chipenda, que a sua alma descansa em paz, deixou-nos recentemente e nós reconhecemos o seu grande trabalho enquanto líder ecumênico da instituição. Depois do SICA, ele só para ver o grande contributo que ele deu para o SICA, não termina o mandato, foi catapultado para o Conselho das Igrejas de toda a África, que é o ACC. E ele, imagina, um único angolano, todas as vezes que a gente vai para o Quênia e entra naquele grande escritório e vê estampado o nome do reverendo José Belo Chipenda, nos sentimos orgulhosos porque é um angolano que passou por aí como secretário-geral das igrejas de toda a África. Tivemos o reverendo Augusto Chipese, da IECA, que também deu continuidade ao mandato e fez um grande trabalho na altura. Tivemos o agora bispo Gaspar João Domingos, da Igreja Metodista Unida, que também deu um grande contributo para o Conselho de Igrejas Cristãs, não tendo terminado o mandato, porque foi eleito bispo da sua igreja. Tivemos o reverendo Francisco Bernardo Neto, que também deu um grande contributo. Na altura, os escritores do SICA estavam na baixa, foi no tempo dele que retira os escritórios daí para colocar onde estamos agora, no Cacenda, que já era um edifício do SICA, mas funcionava como um armazém. O reverendo deu um outro ar, deu também o seu contributo.
tivemos o reverendo Luís Nguimbi, com o seu ar característico, muito brutal na comunicação, bastante eloquente, e trouxe o SICA também mais acima por conta da forma que lhe caracteriza. E depois do reverendo Nguimbi, o SICA entra, quer dizer, ganha uma outra imagem, tendo sido eleito a primeira mulher que liderou o SICA por 10 anos. No caso, a reverenda Diolinda Dorcas Teca, que entra num período muito difícil por conta da crise econômica. Primeiro, por ser uma mulher, e num contexto de machismo. Depois, associada à crise econômica, à Covid-19, mas ela conseguiu contornar, conseguiu deixar a instituição, e se hoje estamos a liderar uma instituição é porque os outros fizeram bem. Portanto, nós estamos aqui para dar continuidade a este grande trabalho que os nossos heróis na fé fizeram, e certamente olhando para os objetivos do SICA, que é exatamente desenvolver e estreitar a cooperação entre as igrejas cristãs, um dos nossos desafios é exatamente continuar a manter esta unidade no corpo de Cristo. Sabemos que as igrejas, elas têm doutrinas diferentes e muitas vezes nós debatemos doutrinas. E quando nós paramos para debater doutrina, nós entramos numa guerra terrível. E o SICA é aquela casa que diz assim: ok, todos nós temos as nossas doutrinas, mas quando nos unimos aqui, nós vamos tratar assuntos comuns. Porque nos pautamos primeiro pela Bíblia Sagrada, todas as igrejas do SICA aceitam Jesus como Senhor e Salvador, todas as igrejas do SICA têm a Bíblia como livro de regra de fé. Então, é isto que nos une. Então, nós nos atemos naquilo que nos une e não naquilo que nos divide. Também sabemos que juntos nós somos mais fortes para determinados assuntos que está ligado à vida social do povo, assuntos ligados à própria espiritualidade do povo e mesmo até diante do governo, para ser esta voz daqueles que não têm voz. As igrejas, a maior parte das igrejas que compõem o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, e é uma grande responsabilidade que o SICA tem, porque são igrejas de matriz, ou diria que são igrejas históricas que deram um grande contributo, não só na Angola colonial, mas também no período da guerra. São igrejas que jogaram um papel bastante preponderante para a conquista não só da independência, mas também da paz, e continuamos a trabalhar diante dos desafios que o país hoje enfrenta. Estamos mergulhados numa crise econômica, vemos a questão da inversão de valores, e tudo isso preocupa bastante a igreja. E a igreja é chamada para moralizar e e sensibilizar a sociedade, né? Contribuir. Correto. Para elevar o estado espiritual das pessoas. Correto. Os pastores, através do púlpito, o estudo da palavra, os debates que são promovidos nas organizações de massa, isso é, mulheres, juventude, até mesmo nas crianças, é levado esse sentido, essa palavra, não só preparar o povo para herdar o reino dos céus, mas também preparar o povo para viver aqui na terra em harmonia com o próximo, respeitando as entidades que lideram, e também exortamos as entidades que lideram a respeitar os liderados. E respeitar os liderados passa por cumprir aquilo que são as responsabilidades de cada um, para que possamos viver num país em harmonia. Como é que olha para a questão de igrejas que, independentemente do respeito que existe à doutrina de cada uma, mas ainda assim o seu procedimento fere a preceitos bíblicos e também da legislação do país? Refiro-me, por exemplo, a, vamos considerar, rituais em que muitos casos terminam em desestruturação familiar, em abandono de pessoas acusadas eventualmente de feitiçaria. Como é que o SICA olha para
para estas questões? Com bastante preocupação. Recentemente, o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos promoveu um encontro com as lideranças, onde nós, de forma aberta, falamos sobre esses assuntos. Agora, com o advento ou melhor, com a forte divulgação das informações nas redes sociais, nós recebemos muitas notícias que nos deixam tristes e às vezes até bastante chocados. Famílias que estão sendo desestruturadas em nome da fé. Nós vemos jovens que deviam estar na escola, que são desencorajados à formação acadêmica porque ouviram uma voz do céu ou de algum outro lugar, e isso, de certa forma, nos preocupa, porque quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós compreendemos que o Deus que nós buscamos é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. Nós vemos que Ele é um Deus que é Ele que age por intermédio da Sua palavra. Nenhum outro humano pode fazer o trabalho de Deus. E às vezes nós vemos as pessoas sendo enganadas. E o grande problema é que nós vivemos numa sociedade, não falo só da Angola, mas falo da África e do mundo, onde, e também porque é o cumprimento das profecias, muitas pessoas estão sem esperanças, muitas pessoas estão chicoteadas pelas dificuldades da vida. E muitos feiticeiros, como perceberam que durante muito tempo foram discriminados por serem feiticeiros, e na igreja os pastores foram desencorajando a consulta aos quimbandeiros e tudo mais, muitas pessoas foram entregando as suas mahamba, muitas pessoas foram entregando o seu feitiço, se convertendo a Jesus. Muitos feiticeiros perceberam que deviam mudar a tática, aquilo que a Bíblia diz que Satanás se transforma como anjo de luz para enganar o povo de Deus. Nós hoje temos muitos feiticeiros que tornaram-se pastores, infiltraram-se nas igrejas, tornaram-se pastores e têm estado a desviar muitas pessoas. Essas pessoas fazem adivinhações, essas pessoas fazem cura. Eu não estou dizendo que todos os pastores que fazem cura são feiticeiros, não. Mas estou dizendo que no meio do rebanho, no meio exatamente das ovelhas, foram infiltrados lobos que entraram para devorar exatamente as ovelhas e o rebanho de Deus. E essas pessoas têm estado a desviar. É só ver a linguagem desses pastores, não precisamos, e a própria Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. É só olharmos para a linguagem desses pastores, o proceder desses pastores, a gente vai compreender que não são homens de Deus. Eu vivi recentemente um caso de uma pessoa amiga que procurou-me, porque ele foi num consultório pastoral para um aconselhamento e o pastor pediu-lhe que ele trouxesse uma cabaça, e ele estava preocupado porque as pessoas que fossem procurar esse pastor deviam levar uma cabaça, mas o nível do problema, ou dependendo da situação, ou cada situação, um determinado valor. Se o teu problema está ligado à área A, o preço é 100 mil kwanzas na cabaça. Se está ligado à área B, o preço é 200 mil kwanzas na cabaça. Eu não vejo em nenhuma parte das Escrituras Jesus cobrando para fazer um determinado trabalho. E isso, as pessoas precisam ler mais a Bíblia, porque a própria palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos ler mais a palavra de Deus para compreender o que Deus requer de nós. Deus requer de nós alguma coisa. Nós precisamos parar de procurar, de ver os nossos pastores como muletas para nos transportarem para o reino dos céus. Os pastores estão aí como guias espirituais, mas não precisam ser muletas de ninguém. Cada um precisa ler a Bíblia, cada um precisa conhecer Deus, cada um através das Sagradas Escrituras, porque quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando para nós. Deus fala para nós, então nós precisamos tirar tempo para ouvir o que é que Deus requer de nós. Há quem diga também que está subjacente aqui um sentimento de imediatismo das pessoas. Vão à igreja e acreditam e esperam que as coisas aconteçam o mais rápido possível e, no desespero, vão em busca de uma realização mais fácil. Além de que a mensagem também hoje é mais prosperidade do que salvação. Correto. E acabam afluindo mais os jovens, né? Que
Aliás, Angola é um país jovem, está a chegar aí o censo populacional, dia 19 de julho. O último censo populacional ditou que estamos num país jovem e com o índice de desemprego, com o índice de jovens fora do sistema de ensino por falta de possibilidades. E agora que vemos nos últimos meses, vimos o subir do preço nas universidades, muitos jovens desistiram, não têm emprego, o pai deixou de trabalhar e o preço está muito alto, então as pessoas vão caindo nessa frustração. Uns mergulham-se no álcool, outros mergulham-se na prostituição e outros com a mentalidade fragilizada, facilmente são deixados enganar por esses pastores, falsos pastores, que acabam manipulando a mente dessas pessoas. E hoje, uma das coisas que todo mundo está correndo também e tem sido muito perigoso para a Igreja de Cristo hoje é o fenômeno coach, né? Onde nós retiramos Deus do centro e colocamos o homem no centro, né? Agora todo mundo quer correr, todo mundo quer ser coach e como coach eles percebem que é uma melhor forma de manipular a cabeça das pessoas, roubar o dinheiro das pessoas e as pessoas deixam-se enganar. Não estou também dizendo que todo coach é manipulador mas tem muita facilidade de manipular a cabeça das pessoas e as pessoas deixam-se levar. Nós precisamos entender que em todas as épocas e em todos os momentos houveram sempre dificuldades. E é exatamente nas dificuldades em que vêm as oportunidades. Precisamos manter primeiro a calma, fazer leitura do cenário para não nos deixarmos enganar por pessoas que se acham muito mais espertos do que os outros, né? Há pessoas que acham que eles são mais espertos do que os outros e querem tirar vantagem pelo facto de alguém estar fragilizado. E se de facto nós amamos esse país Angola, onde todos nós vivemos, precisamos reconhecer que o outro precisa ser valorizado e não precisa ser abusado, brincado, enganado, como temos estado a ver. E pior quando fizemos em nome da fé. É muito mais perigoso, porque as Sagradas Escrituras falam de julgamento final. Porque podemos brincar aqui, podemos fazer o que bem nos apraz, mas haverá o dia do julgamento final. E todos nós estaremos perante o tribunal de Deus para prestar contas daquilo que andamos a fazer aqui na Terra. Como olha para a questão da proliferação das igrejas entre nós? Vão surgindo todos os dias igrejas e muitas delas instaladas em locais que incomodam as pessoas, por exemplo, ou com práticas que de alguma maneira não se adequam à convivência social. Eu olho o fenômeno da proliferação da igreja em duas vertentes. A primeira vertente, que é a vertente bíblica, quando é o próprio Jesus que disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer será salvo. Os discípulos não compreenderam a mensagem de Jesus, eles ficaram fechados com medo, mas foi preciso a perseguição dos cristãos para eles se espalharem em diferentes partes do mundo e começaram a pregar. E a palavra de Deus foi difundida e todo mundo hoje fala do nome de Jesus. Esta é a primeira vertente. A segunda, a igreja, que é esta instituição de fé, é dirigida por homens falhos, homens que cada um deles tem a sua forma de ver as coisas. E normalmente os conflitos na igreja surgem, e num estudo que fiz, a maior parte por três razões. A primeira razão é pelo incumprimento do estatuto ou da disciplina da igreja. Quando há o incumprimento do estatuto ou da disciplina de uma determinada igreja, nós estaremos perante um conflito. E muitas vezes os conflitos geram divisão dentro das igrejas. Quando as pessoas acabam divergindo, se quem está na posição de liderança não souber contornar a situação, vai gerar uma divisão no seio da igreja, porque o estatuto da igreja diz uma coisa e um determinado grupo quer fazer uma outra coisa. Então, precisamos respeitar os estatutos, precisamos respeitar as disciplinas de cada igreja. As igrejas têm um livro de disciplina ou um estatuto, como alguns chamam,
as igrejas precisam respeitar, porque os estatutos são os guias para que a instituição possa caminhar. O segundo tem a ver com a gestão financeira. Quando a gestão financeira de uma determinada igreja não é clara, quando o líder detém o poder financeiro, não partilha, não presta contas à comunidade, ou tende a manipular a comunidade extraindo dinheiro e a comunidade percebe, também estaremos perante a um conflito. É importante que as igrejas tenham uma comissão de fiscalização para que haja uma prestação de contas, para que os fiéis saibam como é que os dinheiros estão sendo geridos. Às vezes nós trouxemos à tona a máxima de que não, o dinheiro é para servir ao Senhor. É verdade que é para servir ao Senhor, mas nós temos um compromisso com o povo. E nós precisamos, a este povo a quem nós servimos, prestar contas. Dizer que, olha, os dinheiros que nós recebemos, nós arrecadamos 1 milhão no mês, onde nós retiramos 200 mil kwanzas para a ação social, tiramos 300 mil kwanzas para a manutenção do templo, tiramos... Então, é preciso haver clareza na gestão. Quando não há esta clareza, entramos num conflito e neste conflito há também a divisão, se não houver este contornar da coisa da parte de quem está a liderar. E outra coisa é a questão da própria liderança, onde muitas vezes todos querem liderar. Então, a luta pelo poder. A cadeira é uma, todos querem esta cadeira, esta apetência, essa luta pelo poder, acaba gerando também conflito. Quando as pessoas não compreendem que, primeiro, é servir ao Senhor, vamos respeitar se alguém ganhar, vamos todos trabalhar com ele e não sabotar, vamos todos submeter a liderança, porque até uma liderança divina. E a palavra de Deus diz que aqueles que estão sob a autoridade nós temos que respeitar. Quando nós não compreendermos isso e colocamos o desafio à frente, achamos que os nossos diplomas estão acima de quem está na liderança da igreja, porque Deus chama qualquer um que Ele queira, às vezes até a pessoa muito mais desprezível. E isso, quando nós não compreendemos isso, nós também estaremos perante um conflito. Quando nós achamos que não, eu fui em Londres, eu estudei na Universidade de Oxford, eu fui, sei lá, quando nós colocamos os nossos títulos, as nossas eloquências, o nosso poderio financeiro à frente e começamos a desafiar quem está na liderança, nós estaremos perante um conflito e essas pessoas conseguem facilmente arrastar um determinado grupo para criar uma outra igreja. E hoje nós estamos perante um fenômeno religioso, exatamente porque muitas pessoas não souberam contornar essas situações que aqui acabo de citar, aproveitando-se de uma ou outra situação, criaram um determinado conflito e fundaram uma igreja e muitos deles autoproclamaram-se profetas, bispos, apóstolos, reverendos, secretários gerais, porque sentiram que são eles que têm que liderar. E nesses casos o SICA aceita que se inscrevam à instituição? Os dissidentes? O SICA tem procedimentos próprios para aceitar uma igreja como membro. Uhum. Primeiro é que nenhuma igreja que não é reconhecida pelo Estado angolano pode se filiar ao SICA. Todas as igrejas que queiram se filiar ao SICA, a primeira coisa que a gente vê é: esta igreja é reconhecida, esta igreja aceita a Bíblia Sagrada como livro de regra de fé, esta igreja é de matriz nacional, está nas 18 províncias do país, ou tem uma dimensão. Então, todas essas questões é verificada, depois olhamos para o estatuto da igreja, olhamos para o currículo do líder da igreja, olhamos para o histórico da própria igreja e fizemos uma visita e uma avaliação. Esse trabalho depois é submetido às lideranças das igrejas que também vão avaliar para poder então ver se esta igreja pode ser aceita ou não. Portanto, igrejas em conflito não reconhecidas não podem, nós não aceitamos isto. Primeiro porque a Constituição da República, no artigo 10º, onde fala da laicidade do Estado, é claro, o Estado angolano é laico, mas estando num país onde tem uma liderança, nós precisamos respeitar a Constituição da República.
Se uma determinada igreja não é reconhecida por quem detém o poder aqui, nós precisamos ter cuidado para não estarmos em conflito com aqueles que estão a liderar, porque a igreja é parceiro do Estado e nós precisamos, dentro dessa parceria, manter o respeito e também o cumprimento das normas que se impõem enquanto uma instituição idônea neste país. Já que estamos a falar desta questão ligada a algumas crises que afetam algumas igrejas, eu gostava de saber qual deve ser o perfil de um pastor, o perfil de um líder religioso. Porque quase que todos os dias vimos nascer pastores. Será que basta um chamamento, é suficiente para reunir pessoas e passar a mensagem bíblica? Bom, eu gosto muito do texto onde Moisés, ele querendo fazer tudo, o seu sogro Jetro chamou-lhe a atenção. Disse: Moisés, não é assim que se faz. Você precisa chamar outras pessoas para lhe auxiliar. Mas Moisés não compreendeu o que o sogro queria passar para ele. Mas o sogro deu as características próprias para aqueles que poderiam o ajudar. Primeiro, precisam ser pessoas tementes a Deus. Precisam ser pessoas que temem a Deus. Um pastor tem que ser um homem ou uma mulher temente a Deus. Um pastor deve ser um homem e uma mulher que busca Deus todos os dias, porque o trabalho que nós fizemos não é nosso, mas é servir ao Senhor. Precisa ser um homem e uma mulher com boa reputação diante da comunidade que serve. Precisa ser uma pessoa que tem um coração para servir à comunidade, servir o próximo. Então, Paulo também fala para Timóteo, muitas vezes: Timóteo, medita todos os dias, lê as Santas Escrituras, respeita os mais velhos, ser simples. Paulo dá muitas instruções e características de quem pode ser pastor. Agora, também a Bíblia já nos adverte que haverão lobos infiltrados no meio de pastores. Isso não temos como controlar. Em toda a esfera social existem bons trabalhadores, existem maus. Algumas pessoas veem o ministério pastoral como uma forma mais fácil, por exemplo, de encontrar um emprego. Com esta dificuldade que nós vivemos hoje, muitos homens e mulheres entraram no ministério pastoral não porque sentiram um chamado, mas porque viram como um refúgio para buscar e satisfazer os seus interesses. Alguns fracassaram na vida e viram do ministério pastoral como uma forma mais rápida para conseguir subsair na vida. Mas também é verdade que nós temos bons pastores, pessoas com muito boas referências. Nós conhecemos muitos aqui mesmo no nosso país e que muito têm dado um grande contributo, não só na pregação do Evangelho, mas também na edificação de uma sociedade cada vez melhor. Pode ser-se pastor sem ter uma formação em teologia? Pode ser-se pastor sem ter a formação em teologia? Bom, também depende muito daquilo que é a concepção de cada igreja. Existem igrejas que têm formas próprias para caracterizar quem é pastor ou quem não é pastor. Outros entram num processo de oração e Deus revela que, olha, o irmão Vladimir, sonhamos, ou na revelação, ele tem tudo para ser um pastor. Primeiro, não se é pastor pela formação teológica. Não se é pastor pela formação teológica. Nós conhecemos muitos jovens, homens e mulheres, que nunca passaram por uma formação teológica e não são pastores, mas por causa da sua conduta moral perante a sociedade, as pessoas consideram-nos pastores e pastoras. A formação teológica vem para engrossar, vem para dar esse suporte, vem para ajudar a solidificar aquilo que já tem. Conhecer a história da igreja, conhecer mais profundamente as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento,
numa roupagem diferente daquela que nós conhecíamos antes, né? Porque éramos aqueles neófitos, se assim podemos dizer, mas quando passamos pela formação teológica, nós temos uma outra forma de ver as coisas, também vivenciar as experiências que os outros vivenciaram. Mas há igrejas que não passam pela formação teológica e nós encorajamos para que os pastores tenham uma melhor preparação para servir o povo, porque na teologia nós não aprendemos só a Bíblia, nós aprendemos a história, nós aprendemos a psicologia, aprendemos a antropologia. Olha, imagina um pastor que certo dia ele pregava e dizia: olha, Jesus, enquanto escalava a montanha, ele escalava com os discípulos, a montanha era tão alta que ele estava tão cansado. Mas ele estava se referindo de uma montanha que era uma coisinha que nem era tão alta. Então, quando nós estudamos, começamos a perceber, começamos a entender a profundidade, e quando visitamos esses lugares, temos uma outra visão da realidade, a gente fala com propriedade. É a questão da interpretação da própria Bíblia que se coloca hoje, muito. Por exemplo, nós temos muitos membros que estão a viajar, estão a ir para Israel, por exemplo. E o pastor só sonhou, acordou, é claro, ele está vocacionado, é uma pessoa com um perfil, de facto, aceitável para o pastoreio, mas não teve essa preparação. Ele terá muitas dificuldades se não se aprofundar, se não conhecer a história bíblica, a antropologia bíblica, se não conhecer a psicologia para poder aconselhar, para poder... É claro que o Espírito Santo é que nos ilumina, mas é importante também ter esse lado da ciência para fazer esse casamento, a ciência e aquilo que Deus tem nos dado, para nos tornarmos pastores e pastoras sólidos e sólidas no cumprimento da nossa missão. E quando pregamos, nós falamos com propriedade, porque às vezes nós estamos ali a pregar e as pessoas que estão do outro lado estão a rir, porque eles conhecem a realidade e acham que aquilo é mais uma palhaçada, entre aspas, do que propriamente uma mensagem que edifica a igreja. Hoje a igreja vai lidando com a questão da poligamia e homossexualismo. E já há discussões em algumas igrejas mais abertas. O SICA, enquanto congregador de igrejas cristãs, como olha para esta questão? De um lado está a poligamia, que para alguns círculos é uma questão de cultura, tradição. Do outro está o homossexualismo, que hoje por hoje é tido, visto e protegido, até por lei. A Bíblia é um livro de fé, que ela nos une quando está fechada. Mas quando nós abrimos a Bíblia, ela acaba nos dividindo, porque cada um de nós lê a Bíblia e acaba interpretando da sua maneira. Por isso é que temos muitas igrejas também, por conta da interpretação da palavra de Deus. As pessoas buscam interpretar a palavra de Deus, muitas vezes até mediante os seus interesses pessoais. Pegamos um trecho da Bíblia e trouxemos à tona. A partir dos anos de 1800 e depois da entrada dos anos 500, quando os portugueses entraram no nosso país com a Igreja Católica, só nos anos de 1870 que veio a Igreja Batista, depois em 1880 a Igreja Evangélica Congregacional em Angola, a IECA, que foi a segunda igreja depois da Igreja Batista. Depois tivemos a Igreja Metodista, que chega em março de 1885, e depois foram vindo outras igrejas no nosso país. As igrejas foram... a Igreja Católica chega com o pendor da colonização e as igrejas protestantes vêm para esse processo de libertação e também o despertar da consciência do povo para a libertação do nosso país, que muito contribuíram e bateram-se para a libertação do nosso país, Angola. Os missionários, eles jogaram um papel preponderante, que também tivemos missionários católicos, muitos que jogaram um papel preponderante
para a libertação do nosso país Angola. Muitos deles morreram e foram até enterrados aqui. Os seus nomes continuam e continuarão bem marcados nos anais da história, não só das nossas igrejas, mas o próprio país reconhece e certamente continuará reconhecendo pelo papel que eles jogaram para a independência da Angola. Hoje, a América, por exemplo, está a viver um momento muito difícil. Mas isso é compreensível quando nós lemos na Bíblia. O livro de Daniel 12 diz que, por se multiplicar a ciência, Deus vai diminuir na vida de muitos homens e mulheres. Daniel fala-nos disso. O livro estará tão aberto, mas Isaías é que traz essa menção em Isaías 29, é que diz que dá-se o livro a quem sabe ler, mas diz que não consigo porque não sei ler. Ao que não sabe ler. E ao que sabe ler diz que não, o livro está fechado, não consigo ler. E lá Mateus vem nos dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos diante de uma América hoje, um país muito desenvolvido na ciência, mas que Deus vai se diminuindo na vida das pessoas. Nós, os africanos, que recebemos a palavra de muitos desses missionários, precisamos agora começar a viajar nesses países para fazer missões. Porque muitos deles estão a fazer o que Paulo fala em Gálatas, inverteram as coisas, inverteram os valores. Paulo fala de que até os vossos homens e as vossas mulheres inverteram-se fazendo coisas contrárias àquilo que a Bíblia diz. Nós estamos perante hoje ao fenômeno mundial, que também não é novo, o fenômeno da homossexualidade, que todas as igrejas estão enfrentando essa situação. Algumas com mais força agora e outras nem por isso. Eu vivi essa experiência enquanto estudante de teologia no Zimbábue. Estagiei na altura na igreja anglicana. E nessa altura a igreja anglicana, isso foi nos anos de 2009 ou 2008, se não estou em erro. Nessa altura a igreja anglicana, eu estava lá como pastor estagiário. A igreja anglicana estava dividida porque havia aprovado o homossexualismo. Mas o presidente Mugabe, naquela altura, ele não aceitava o homossexualismo no seu país. Mas mesmo assim os membros não compreenderam que o homossexualismo na igreja anglicana no Zimbábue não seria permitido, porque o próprio presidente da República disse: se a igreja anglicana aqui, no meu país Zimbábue, optar pelo homossexualismo, esta igreja vai perder o direito que ela tem enquanto uma igreja legalmente reconhecida pelo Estado zimbabuano. Mas a igreja viveu esse conflito muito forte. Aqui próximo, na África do Sul, a igreja anglicana pratica o homossexualismo, mas nós aqui, a nível do nosso país, Angola, a igreja anglicana não pratica o homossexualismo. E a igreja anglicana é membro do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola. Nós temos a Igreja Evangélica Congregacional em Angola, que é a IECA, que tem dois parceiros muito fortes que trouxeram a igreja aqui em Angola, que são os canadianos e os americanos, que desde 1969 aprovaram o homossexualismo. E a IECA aqui em Angola disse: nós continuamos pautando pelos princípios bíblicos. Recentemente nós ouvimos o Papa Francisco anunciar a bênção às pessoas, aos casamentos igualitários. Mas a ciasta disse: nós aqui isso não. Primeiro é que choca com a nossa cultura. Segundo é que isso não é bíblico. Fala em cultura e a questão da poligamia. Eu vou chegar na questão da questão da poligamia. E também recentemente vimos a Igreja Metodista Unida tendo sido aprovada a questão do homossexualismo, mas o seu bispo também saiu dizer que esta prática aqui em Angola não, porque, primeiro, contraria com os princípios bíblicos, culturais e com aquilo que é os preceitos da própria igreja em si. Então, nós, quanto a isso, precisamos fazer um trabalho muito grande, porque a igreja na América hoje está muito comercial. A igreja na Europa hoje
está muito voltada à cultura, virou mais cultura aí para a igreja, onde você só encontra velhos. A igreja na Ásia, a religião na Ásia é parte do estilo de vida do asiático. Já não é uma questão de fé. Nós na África recebemos todas essas culturas. Estamos a ficar confusos porque nós recebemos uma igreja da América hoje que é um comércio, recebemos uma igreja da Ásia que tornou-se uma cultura, e na igreja é parte da cultura do povo. Eles vão por uma questão de cultura, não todos. E na Ásia é parte da essência deles. Então, nós africanos precisamos cada vez mais parar e começar a discutir agora os nossos problemas. E um dos problemas é exatamente esse que questiona, a questão da poligamia, que a própria Bíblia também, de certa forma, condena. Mas não conheço nenhuma igreja aqui em Angola que tenha adotado a poligamia de forma aberta, dizer que a poligamia está aceita, ou mesmo fora de Angola. Não, ainda as igrejas continuam conservando aquilo que são os padrões e orientação divina. Não conheço nenhuma igreja no nosso país que tenha adotado a poligamia como prática e como regra de fé. A relação das igrejas com o Estado, como é que a caracteriza? A relação das igrejas com o Estado? A relação com as igrejas e o Estado é muito boa, porque o artigo 10º da Constituição, já fiz menção, que fala da questão da laicidade do Estado, diz que o Estado angolano é laico, mas mais adiante diz que o Estado respeita e até protege as confissões religiosas, desde que estas também respeitem a Constituição da República. Nós, olhando para o histórico de outros países, podemos afirmar que nós estamos muito bem. Nós podemos viajar de Cabinda ao Cunene, falar de Deus. Está aqui um pastor em plena cadeia televisiva, em direto, a falar da palavra de Deus e a passar experiências. Tudo isso por conta da relação que a igreja tem com o Estado, porque se assim não fosse, eu creio que as portas da televisão pública de Angola não se abririam para o SICA estar aqui para falarmos. Nós temos, mesmo a nível dos políticos, o Presidente da República, de tempo em tempo, recebe os líderes religiosos para escutar. Nós temos agora 3 pastores como membros do Conselho da República. Então, nós conseguimos perceber que temos uma relação bastante saudável, onde há essa interligação, há situações em que nós recentemente vimos a situação que aconteceu na província do Bengo, as enchentes, onde a igreja também mobilizou-se fortemente para apoiar, porque entendemos que não é só o governo, mas também nós, que somos filhos e filhas de Deus, que compreendemos a dor do outro, e no âmbito desta parceria, e porque é papel também das igrejas, a gente faz, porque entendemos que não fizemos só pela parceria, mas também fizemos porque entendemos que ajudar o próximo é parte da missão. E como o nosso objeto social, que é exatamente olhar para a vida do homem, a igreja construir uma sociedade, mentalidades cada vez mais sãs, e o Estado angolano está aí para proteger, para garantir que os angolanos e angolanas tenham uma vida boa, digna. Então, todos nós, olhando na mesma direção, caminhamos para que tenhamos uma sociedade cada vez melhor. É um problema social que o Estado tem estado a solicitar cada vez mais a intervenção da sociedade civil e aí a Igreja com o grande papel, a vandalização dos bens públicos. Vimos recentemente aprovada uma lei que afinou as sanções a ver se inibe estas práticas entre nós. Enquanto líder de uma organização que congrega várias instituições religiosas, obviamente com milhares de fiéis, como olha para este fenómeno? De que forma acha que todos devemos agir para rapidamente inibirmos, para rapidamente deixarmos de ter ações dessas, de pessoas que deliberadamente destroem bens públicos sem dó nem piedade? É com bastante tristeza que nós vemos a vandalização
de bens públicos. Primeiro, bem no final do ano passado, nós fomos presenciando o índice de pessoas que foram sendo assassinadas e parecia que estava a se tornar já até moda, né? E as pessoas estavam vivendo assustadas. Agora tem o fenômeno da vandalização dos bens públicos. E pode ser um alarmismo assumir publicamente que a sociedade está a assistir nos últimos tempos à vandalização dos bens públicos. Não é aceitável. Não podemos aceitar. Que está tudo bem em termos também de ordem pública, da nossa segurança, quando nós vemos fenômenos do gênero acontecer. Também podemos aqui assumir que a criminalidade, como todos entendemos, deve ser combatida como um conjunto de medidas. Mas não há dúvidas que os órgãos que, ao lado da força militarizada, têm a competência fundamental da manutenção da ordem no nosso país. Também aqui as famílias têm um papel preponderante na educação e na construção dos homens, a partir da base. Ensinar o patriotismo deve começar a partir da nossa casa. Nós precisamos ser patriotas. E quando nós somos patriotas, nós entendemos que não vandalizamos os bens públicos, não roubamos. Nós estamos agora, o governo tem estado a lutar contra a questão daqueles que roubam, daqueles que tiraram. E tudo isso por quê? Porque Combate à corrupção. o combate à corrupção, obrigado. Exatamente porque nós não entendemos o sentido de patriotismo. Quando eu, na posição em que estou, faço da posição a oportunidade de agora ter um enriquecimento ilícito, é falta de patriotismo. Nós precisamos ser patriotas. Isso precisamos ensinar a partir de casa, a partir da escola, na igreja e em todos os setores. E seria bom que o Ministério da Educação refletisse numa cadeira ligada à questão da educação patriótica, mesmo a partir da tenra idade, as pessoas aprenderem o que é o patriotismo, a respeitar os símbolos nacionais, a respeitar a Constituição da República, a bandeira, a insígnia, respeitar aqueles que estão na posição de liderança, respeitar o pai, respeitar a mãe. Nós precisamos aprender o sentido de patriotismo bem a partir da tenra idade. Porque a situação conjuntural que vivemos, na proporção direta dos fenômenos econômicos que influenciam positivo ou negativamente a vida das famílias, das pessoas, das empresas, não justificam os atos que nós vemos. Não justificam. Dizer que está-se a vandalizar porque há desemprego, não justifica. Nós conhecemos muitas pessoas que cresceram em situações muito difíceis, estão aí, lutaram e hoje são o que são. Nem por isso tiveram que roubar, tiveram que matar. Numa altura como esta, em que a pressão econômica e social aumenta, é preciso que as famílias e as pessoas singulares redobrem a responsabilidade, pautem a sua conduta na serenidade, atenção e consciência sobre as consequências dos atos em que podem eventualmente incorrer. As famílias precisam sentar cada vez mais com os filhos, porque esses que estão a vandalizar os cabos são nossos filhos, são nossos sobrinhos, são nossos primos, são nossos afilhados. Então nós precisamos os aconselhar, precisamos dizer que vandalizando os bens públicos não estás a prejudicar o presidente da República ou o governador da província ou o administrador municipal. Nós estamos a prejudicar a nós, porque quando você corta um cabo elétrico, por exemplo, o teu bairro vai ficar sem energia elétrica, ou o bairro do teu vizinho, ou do teu próximo ficará sem energia elétrica. Então, esse sentido de patriotismo, de pertença, sentir que eu sou angolano e isto me pertence, eu preciso conservar, porque isto me pertence. Então, este sentido de pertença precisa ser inculcado na mente de todos os angolanos, para entendermos que todos somos poucos para construir uma sociedade. Todos nós precisamos fazer. Nós não temos outros que virão para fazer por nós. Nós precisamos fazer, nós precisamos construir o nosso país. Cada um de nós precisa se colocar no lugar de ator para a construção desta sociedade. Temos aqui também uma questão que nos últimos tempos tem estado a preocupar a sociedade, o Estado em si, enquanto responsável pela gestão do povo. As famílias, de alguma maneira, perderam alguma
alguma essência, daí que há quem diga que alguns desvios sejam resultado exatamente da desestruturação que as famílias viveram. Culpabiliza-se a guerra, mas entretanto ela já acabou há mais de 20 anos. A Igreja olha para as famílias angolanas, olha para a consistência das famílias angolanas de que forma? Tem a mesma percepção, nem por isso? Se sim, o que tem feito para recuperar, resgatar aquele valor que a família deve ter? A Bíblia nos diz que quando os filhos de Israel entraram na Terra Prometida, ou antes de entrarem na Terra Prometida, a instrução foi ensinar o menino no caminho em que deve andar. Quando sentar, ensinai. Antes de deitar, ensinai. Ao caminhar, ensinai. Mas esta mesma Bíblia que vai dizer que quando eles entraram na Terra Prometida, se levanta uma geração que não conhecia o Senhor. Se levanta uma geração que não conhecia Deus. E a pergunta que nós colocamos é: como é que surge uma geração que não conhece Deus? Se o povo ficou durante todo aquele tempo no deserto, vivendo na dependência de Deus, o que é que exatamente acontece para que essa geração deixasse de conhecer Deus? Exatamente porque os pais não passaram aquilo que receberam de Deus aos seus filhos. Depois da guerra, o lema foi desenvolver o país. Nos esquecemos dos traumas, nos esquecemos das feridas, nos esquecemos das amarguras que muitas famílias viveram ao longo do período de guerra. Fomos construindo casas bonitas, o país foi olhando para a questão do desenvolvimento, agora é hora de desenvolver o país, é hora de desenvolver o país, mas pouco olhou-se naquela altura para a construção das mentes. As famílias estavam totalmente desgastadas, totalmente cansadas com o período de guerra, e muitas acharam que agora é a oportunidade também de termos. E a questão da educação, a questão do treinamento dos filhos ficou para trás. Hoje temos uma geração que questiona-se bastante por conta dos grandes conflitos que nós vemos dentro das famílias, e porque tudo começa na família, também termina na família, e quando assim não acontece, nós teremos uma sociedade, de facto, doente. Então, nós precisamos voltar no texto bíblico. Se levanta uma geração que não conhecia o Senhor, o que é que falhou? Precisamos nos questionar onde falhamos. E aqui, voltar a perguntar a Deus: Senhor, onde falhamos? Ensina-nos a voltar no caminho para que possamos então passar os ensinamentos aos nossos filhos, para que tenhamos uma sociedade cada vez mais sólida. Nós vemos, e voltando na questão que colocou, a questão da vandalização dos bens públicos. Eu associo muito a história do filho de Davi, Absalão. Absalão foi um jovem que, depois de Davi ter pecado, Absalão, ele mata o seu irmão Anom, porque o seu irmão Anom envolveu-se sexualmente com a sua irmã Tamar, e isso lesou o coração do irmão Absalão, que matou o seu irmão Anom. Quando o pai apercebeu-se, ele fugiu para o rei Davi não lhe matar. Mas ele depois percebeu que ele falhou, mas ele queria voltar para estar com seu pai. Ele pediu: pai, por favor, me recebe, pai. E o pai não quis receber, pediu muitos favores, mas o pai depois entendeu receber o filho. Quando o pai recebe o filho, o pai coloca o filho distante dele. O filho vivia no palácio, mas não estava lá com o pai. E o filho começou a sentir-se incomodado com isso. Disse: mas eu estava fora do país. O pai permitiu que eu viesse porque ele me perdoou. Mas por que ele não me recebe? E ele implorou tanto, chamou os amigos do pai: por favor, peça ao pai para me receber. Mas quando o pai entendeu não receber o filho, depois de muitos anos, o que é que o filho fez? O filho colocou fogo sobre a vinha, vandalizou bens públicos. Muitos desses jovens que estão vandalizando, nós pensamos que algum deles é porque tem fome. Nem todos.
alguns estão a reivindicar também alguma coisa. Tem alguma coisa por detrás de tudo isso. Então, como é que um Absalão, filho de um rei, faz aquilo? Nós temos, por exemplo, homens e mulheres bem posicionados na nossa sociedade que os seus filhos também vandalizam os bens públicos. Mas vandalizam por quê? Porque não têm, não. Porque muitos deles querem dizer que, olha, eu também existo, pai. Eu também existo, mãe. Então vandalizam. Então é um fenômeno que nós precisamos parar para estudar. Como é que nós estamos? Por que que esses jovens... Não olhe só no jovem que está lá no bairro e achamos que é desprezível. Porque muitos desses jovens que estão vandalizando os bens públicos poderão ser Absalão. Porque Absalão era filho de um rei. Vandalizou bens públicos, porque não era, a vinha nem era dele, mas ele colocou fogo sobre a vinha. Okay. Reverendo, estamos mesmo a caminhar para o final desta nossa conversa, que sinto que está muito interessante. Eu gostava, nesta parte final, de perceber o SICA em termos de composição, quantas igrejas fazem parte do SICA e como se processa esta gestão das mais variadas denominações religiosas que estão inscritas. O serviço de fiscalização, se é que o termo se enquadra, as consultas ou contactos, como é que isso funciona na prática? O SICA tem 24 membros atualmente, 22 igrejas e 2 organizações baseadas na fé. Todas essas igrejas, as 23 são membros efetivos, sim, temos 24 membros dentro do Conselho. Estas igrejas, cada uma delas tem o seu estatuto, cada uma delas enquanto igreja, o SICA não interfere na gestão da igreja, o SICA lida com questões comuns, questões comuns, enquanto esta rede ecumênica que vela para questões comuns que têm a ver com a evangelização, a ação social, o reforço do nosso diálogo enquanto igreja e essa força forte também diante dos problemas que a nossa sociedade enfrenta. Portanto, as igrejas, sendo elas livres na sua maneira de gerir, e cada líder é autônomo enquanto líder da sua igreja, nós não temos uma intervenção direta, mas quando nos encontramos, tratamos os assuntos comuns. Mas o contacto não é permanente? Ou o contacto calha? É permanente com as lideranças. Nesse momento, por exemplo, tenho estado a visitar a sede das igrejas. Depois partiremos para as visitas para o contacto direto com o próprio povo. Mas ainda assim, isso não leva a liderança do SICA a interferir, por exemplo, naquilo que é a doutrina de uma ou de outra igreja. Não é missão do SICA, nós não nos juntamos para olhar para doutrinas de igrejas, isso não faz parte da própria forma de ser e estar. Mas se for chamado para opinar, o SICA... Se for chamado para opinar ou ser, por exemplo, perante um conflito, nós temos igrejas que estão em conflito. É claro que o SICA tem uma comissão de resolução de conflitos, esta igreja é convidada e uma das coisas que nós primeiro olhamos é exatamente o estatuto da igreja, o livro de disciplina, para compreender e gerir melhor o conflito da igreja. Nós temos, naquilo que é o nosso arquivo, os estatutos das igrejas, porque como secretário-geral preciso conhecer como funciona cada igreja e conhecendo através do estatuto da igreja, lendo o estatuto de cada igreja para compreender a forma de ser e estar da igreja. Mas, claro, sem qualquer interferência. Respeitamos cada uma delas, aceitamos cada uma delas como elas são, porque para nós o importante é ser uma igreja cristã, uma igreja que aceita a Bíblia, uma igreja que está em harmonia com a própria lei, uma igreja que é nacional. Então, se as igrejas têm tudo isto e olhando para o estatuto da igreja, nós caminhamos
de mãos dadas para a construção de um país cada vez melhor. Agora, as outras questões, internamente, cada igreja sempre soube e saberá resolver. Quando não conseguem, notificam o SICA e nós, por intermédio da Comissão de Resolução de Conflitos, entramos para então poder mediar o conflito e trazer a harmonia no seio da igreja. Esse é um dos desafios que nós trouxemos também como linha de força para o nosso mandato, continuar a trabalhar para a questão da resolução de conflitos que, a cada dia que passa, vai-se aumentando no seio das nossas igrejas. Nós gostaríamos de trabalhar numa espécie de uma plataforma muito mais atuante para a questão da resolução dos conflitos no seio da igreja. Para aquelas igrejas que já vivem o conflito, nós atuarmos dessa forma direta, e para aquelas que não vivem o conflito, também trabalhar com elas de formas a evitar que o conflito apareça. Também aqui a questão do fenômeno religioso que nós falamos, tendo em conta os migrantes que nós vemos todos os dias, nós também gostaríamos de trabalhar para favorecer iniciativas de diálogo interreligiosos, de modos a se evitar que temores e estranhamentos evoluam para divisões sociais e até mesmo a violência, como vemos em outros países. Também que, como já disse, a questão de trabalhar com as igrejas de formas a dedicarmos uma especial atenção na questão da evangelização, olhar na questão do HIV e SIDA, olhar na questão da malária. Já agora nós estaremos indo para Benguela nos dias 10 e 11 para um encontro nacional onde vamos falar sobre a questão da malária e no âmbito da advocacia, todo angolano precisa ter um mosquiteiro. E nós estamos preocupados com isso porque a malária é uma das maiores causas de morte no nosso país. E nós, enquanto igreja, estamos preocupados com isso. Então, estaremos agora em Benguela para essa advocacia nacional na luta contra a malária. Também estamos preocupados com a questão da formação dos pastores. Particularmente o SICA, no ano de 1957, ou a partir de 1957, nós tivemos o Seminário Emanuel do Dondi, que serviu a todas as missões protestantes de Angola. Nós gostaríamos de trabalhar para trazer esse espírito ecumênico para educar o angolano pastor, de forma a estar bem treinado e enfrentar os desafios da atualidade. Também a trabalhar com as escolas de educação básica, as instituições de ensino superior das igrejas membros, de modo a desenvolver um testemunho comum. Falamos aqui da questão do patriotismo, a questão da educação moral e cívica, que deve ser ensinada a todos os níveis. Se nós estamos num país que se diz cristão, não é aceitável que nós continuamos a ter pessoas em vários setores envolvidos em corrupção. Nós precisamos parar e continuar, como igreja, dar o nosso testemunho moral para que a corrupção não seja só vista no âmbito político, mas também no âmbito religioso, educarmos os nossos cristãos, conversarmos mais, ensinarmos mais, falarmos mais da questão do patriotismo. Também estamos preocupados com o número de pastores que caem em doença ou alcançam a aposentação sem que as igrejas tenham condições para custear o peso das despesas. Nós estamos a trabalhar juntos do Instituto Nacional de Segurança Social. Nessa altura, há um pacote, que é o regime do clero religioso que o Instituto Nacional de Segurança Social tem, que desde 2008 está em vigor. Só para ter ideia, desde 2008 para cá, apenas 2.007 pastores estão inscritos. Quantos temos? É um número muito pouco. Nós precisamos trabalhar mais para que este número suba. Os pastores. Quantos pastores temos, pelo menos ligados a igrejas cristãs? Não consigo precisar agora o número, mas nós temos muitos pastores, muitos, porque nós temos muitas igrejas, só o SICA tem 24, temos outras plataformas, então, para não falar das igrejas não reconhecidas, 2.007 pastores ainda não estamos, não estamos lá. Precisamos trabalhar mais para aumentar. Também
nós pensamos continuar a trabalhar para tornar a nossa instituição, o SICA, uma instituição sustentável, olhando para os desafios do momento, as crises que vivemos, particularmente externa, porque no passado tivemos doadores que sempre olharam e suportaram a instituição. Hoje precisamos trabalhar nós e tornarmos com os nossos colegas, membros do secretariado, que dia e noite estão aí comigo, de mãos dadas, para juntos alavancarmos a instituição, com os membros do comitê executivo, os secretários-gerais, os bispos, que muito têm estado também com os seus conhecimentos, os seus conselhos, os seus pareceres. Temos estado a trabalhar para tornarmos então a instituição cada vez mais forte. Estamos cientes também dos grandes desafios que vão surgir no futuro, mas sabendo que esta obra é de Deus e é Ele que nos chamou, nos vocacionou, nos comissionou, então nós estamos confiantes de que hemos de ultrapassar com a ajuda de Deus e com a cooperação de todas as igrejas, de todos os fiéis, das instituições nacionais e internacionais, com o apoio do governo de Angola. Estamos cientes de que tornaremos esta instituição forte, esta instituição firme, esta instituição que está aqui para o testemunho do nome do nosso bondoso Deus. Já vamos terminar, mas daqui a pouco. Só um último tema. A Igreja é promotora da família, por isso encaminha desde cedo os jovens para serem bons progenitores, bons esposos, boas mulheres. Como olha para o índice de divórcios entre nós? Também com bastante preocupação, porque a Igreja tem uma turma que é a preparação dos noivos, aqueles que vão para o casamento. Isso em todas as igrejas, passam por um processo de treinamento, por um processo de aconselhamento que varia de 6, outros 3 e outros mais tempo, para que as pessoas conheçam como poder ser um bom esposo e uma boa esposa. Ao longo do casamento, há o processo de aconselhamento, temos os padrinhos, temos as madrinhas e até mesmo os pastores que continuam desempenhando esse papel. Portanto, a Igreja olha isso com muita preocupação. Aliás, mesmo desde os tempos bíblicos, o próprio Deus sempre nos adverte, porque a palavra diz que Deus odeia o divórcio, mas com muito pesar nas últimas instâncias, para algumas igrejas muito mais conservadoras, elas dizem não ao divórcio. Mas para outras igrejas, como disse, as igrejas têm uma forma de ver diferente os assuntos. Quando o assunto já ultrapassa e um lado não quer ceder, com muita lamentação, a Igreja, e porque é o apóstolo Paulo que diz que nós fomos chamados para viver na paz e não viver no conflito, e com toda essa lamentação, a Igreja cede que cada um viva e cada um faça o seu caminho da melhor forma, vivendo na paz, mas sempre na presença do Senhor. Reverendo Vladimir Agostinho, muito obrigado por aceder ao convite da TPA e ter ficado aqui mais de 1 hora de conversa nesta noite de terça-feira para ouvirmos a sua opinião, conhecê-lo melhor e também darmos a conhecer ao telespectador quem é. Agradecemos, certamente que voltaremos a estar juntos. Desejo muito boa noite e muito obrigado. Nós é que agradecemos e estamos certos de que estaremos juntos em outras oportunidades. Muito boa noite. E ao telespectador também agradecer aqui o carinho da audiência. Continuação de muito boa terça-feira e até a próxima.